Bom dia ou boa tarde para os bons, tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. E aí, galerinha, acharam fácil as relações de Girard do segundo grau? Bom, nós vimos que não é tão difícil assim. O que ele conseguiu desenvolver? Ele conseguiu descobrir, galera, as raízes, ou seja, as respostas às equações do segundo grau através de soma e produto. Eu fiz alguns exemplos na aula anterior que às vezes você vai testando, igual tinha lá o menos 28, que eu fui testando todas as possibilidades. Eu fiz menos 1 vezes 28, aí dava menos 28. Depois eu testei o menos 2 vezes 14, que também dá o menos 28. Aí eu fiz todos da multiplicação, fiz todas as possibilidades e depois, somando as raízes, nós descobrimos qual que era a resposta correta, de acordo com a soma que nós obtemos quando nós fizemos o menos b sobre a. Esse cara foi bom, hein, galera? E depois, o que nós vimos? A forma fatorada. Que a forma fatorada da equação de segundo grau é sempre x menos a raiz, fecha o parênteses, né? Tudo isso entre parênteses, vezes, abre parênteses novamente, x menos o valor da outra raiz. E fecha o parênteses, tudo isso igual a zero. Eu até comentei no finalzinho do vídeo que em 2018, na Olimpíada de Matemática, a equipe azul desafiou a equipe vermelha com a forma fatorada de uma equação do segundo grau, que a equipe azul com certeza imaginou que a equipe vermelha iria fazer a distributiva, ia somar os termos semelhantes, ia resolver pela fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara, e ia descobrir as raízes. Aí, conforme eu falei, o que aconteceu é que essa matéria eu já tinha passado para os terceiros anos. E quando a equipe vermelha viu a forma fatorada e viu que tratava-se de uma equação do segundo grau, a pessoa em 5 segundos falou as respostas das raízes. Acontece, né? Infelizmente aí a equipe azul na época era formada por segundo e primeiro ano, eles não tinham conhecimento ainda sobre isso. Então já fica uma dica para vocês aqui. Eu sei que esse ano com certeza não vai ter a gincana da matemática, né? Por conta aí da pandemia. Mas se tiver o ano que vem, vocês estão convidados a ajudar o professor aqui a participar das brincadeiras aí, tá bom? Então, galerinha, hoje nós vamos ver as relações de Girard do terceiro grau, galera. O que acontece? Já vai aparecer a variável ao cubo, tá bom? E o que acontece na equação de terceiro grau? Agora, galera, no máximo eu posso ter 3 raízes. Então eu vou ter o R1, o R2 e o R3, tá bom? E como na equação do segundo grau eu tinha só soma e produto, na do terceiro grau que nós vamos aprender hoje, eu vou ter a soma 1, a soma 2 e o produto, tá ok? Mas não se preocupe que é bem tranquilo, bem fácil mesmo. E lembrando, essa matéria aqui também já caiu na provinha do final do ano que vocês realizam, que é o Saresp, aí tem a prova Brasil, enfim. Bom, alguém assistiu a aula anterior e me perguntaram se esse ano vai ter realmente. Olha, não sei te dizer, infelizmente está em aberto ainda, tá bom? Mas a atividade que eu passei para vocês sobre circunferência, galera, os 3 primeiros exercícios era exatamente o que caiu no Saresp do ano passado, tá bom? Você viu que não é tão difícil, só tem que saber que quando o centro é positivo, quando você vai escrever na equação reduzida a circunferência, fica negativo, tá ok? Para quem ainda chegou agora aqui, assista lá a aula sobre circunferência, tá bom? E se quiser me procurar para fazer atividade, me procure, que aí a gente marca um dia, eu reabro o Forms, aí vocês realizam aí, tá bom? Galera, porque esse bimestre tem que fechar com o azul, galera, porque é bem tranquilo mesmo, bem tranquilo. Esse bimestre com certeza é de 7 para cima, se fizer todas as atividades, com certeza, tá bom? Então, sem mais delongas, bora lá estudar, galera. Ah, lembrando, isso aqui vocês vão fazer no caderno, vocês vão me enviar fotos que eu vou contar como nota de caderno. E possivelmente esse bimestre serão ou 5 ou 10 atividades de caderno
Se for 5, cada atividade vale 2 pontos. E se for 10, cada atividade de caderno aí vai valer 1 ponto. Tá bom, galera? Então, bora lá estudar. Fui! Então, vamos lá, galerinha. O que nós vamos estudar agora? As relações de Girard de terceiro grau. Para quem não conhece a equação de terceiro grau, vamos lá, né? Vamos relembrar. Como é que eu sei que é uma equação de terceiro grau? Porque o expoente da minha variável, o maior expoente da minha variável vai ser o 3. Então eu sei que trata-se de uma equação de terceiro grau. Se fosse alguma coisa assim, galera, ó, 8x à quarta mais 3x² menos 8x igual a 0. Eu sei que isso aqui, galera, é uma equação de quarto grau. Por quê? Porque o maior expoente que aparece em cima da minha variável é o 4. Mas aqui não é o caso ainda. Nós vamos estudar só até o terceiro grau. Depois, se alguém quiser aprender a de quarto grau, pode me procurar que eu faço um vídeo explicando aí, sem problemas, tá bom? Então, o que acontece? Nas equações de terceiro grau, agora o A é o número que está com a variável ao cubo, o coeficiente B é o número que está com a variável ao quadrado, o coeficiente C é o número que está com a variável x e o coeficiente D é o termo independente, que é o que não tem nenhuma variável, não tem nenhuma letra com ele aqui, ó, na letra D, tá bom? Então, no terceiro grau, eu vou ter A, B, C, D. Se vocês recordam, na de segundo grau, eu tenho os coeficientes A, B e C apenas, tá bom? Então, o que o Albert Girard conseguiu relacionar aí, né? Ele conseguiu que as somas, que no caso aqui a gente vai ter duas somas, que a primeira soma, que ele chama de S1, é a soma das três raízes, ou seja, vai ser a soma das três respostas, que é o R1 mais o R2 mais o R3. E estudando essas equações de terceiro grau, ele percebeu que a soma das três raízes é igual o valor do menos b, então do coeficiente b aqui, ó, vai ser o valor do menos b sobre a. Então ele sabe aqui, ó, que os valores da soma das três respostas aqui é igual o valor do menos b sobre a, ok? Já a soma 2, que ele chamou aqui de S2, como é que eu faço para descobrir o valor dessa soma? Eu tenho que multiplicar o R1 vezes o R2, ou seja, a soma da primeira raiz com a multiplicação da segunda raiz, mais a raiz 1, ou seja, a resposta da primeira raiz vezes a terceira raiz, que ele chamou de R3, mais a segunda raiz vezes a terceira raiz. E ele percebeu que a soma de tudo isso daqui, galera, é igual o valor do coeficiente C dividido por A. Galera, eu sei que a princípio aqui parece ser muita coisa, mas não se preocupe, você vai ver que quando a gente fizer os exemplos, vai ser tranquilo, bem fácil. Por isso que eu estou falando para deixar no caderno isso aqui, que não tem como errar, tá bom? E conforme nós vimos nas equações do segundo grau, o produto é a multiplicação. Então aqui o produto vai ser o quê? A multiplicação das três raízes, do R1 vezes o R2 vezes o R3. E também ele percebeu que o valor da multiplicação das três raízes era igual o valor do menos D, que é o termo independente, né, dividido por A. Então, o que nós temos que saber? Desculpa, galera. Que
para a equação de terceiro grau, se ele pede para eu escrever a equação de terceiro grau a partir das raízes, que nós vimos anteriormente que é possível, que ele sabia fazer isso, vai ser essa fórmula aqui, galera, ó. X ao cubo menos o S1. O S1, galera, é a soma 1. É o valor do R1 mais o R2 mais o R3. X ao quadrado mais o valor do S2. O S2 é aquele R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. Menos o produto. O produto é a multiplicação das raízes do R1 vezes o R2 vezes o R3. Tá ok? Galera, como eu falei, não se preocupe quanto a isso, porque quando vocês verem os exemplos, vai ficar muito fácil mesmo. Bora lá. Eu já ia me esquecendo aqui, galera. E a forma fatorada da equação de terceiro grau também não muda, viu, galera? Vamos supor, se o exercício te fornece as 3 raízes das equações de terceiro grau, como é que você escreve na forma fatorada? É a mesma coisa, só que agora aqui, ó, ao invés de ter 2 parênteses na equação de terceiro grau, eu vou ter 3 parênteses. Então vai ser x menos o valor da primeira raiz, fecha o parênteses, vezes x menos o valor da segunda raiz, fecha o parênteses, vezes, abre o parênteses novamente, x menos o valor da terceira raiz. Fecha o parênteses, igual a 0. Só para não ter dúvida, galera, a gente vai começar por esse exemplo aqui, ó, que é o mais fácil, que é o mais tranquilo, que é easy. A gente vai fazer 3 exemplos desse aqui, tá bom? E depois eu faço o 3 exemplos com o que nós vimos anteriormente aí, tá bom? Então, bora lá estudar, galera. Então, o primeiro exemplo, galera. Seja uma equação polinomial de terceiro grau, escreva sua forma fatorada. Olha que palavra linda. Escreva sua forma fatorada, sabendo que suas raízes são 1, menos 3 e 5. Bom, como trata-se de uma equação de terceiro grau, ele me deu aqui as 3 raízes. Então, eu sei que tem que ser, vou abrir um parênteses, né? X menos o valor do R1, que eu vou chamar aqui de 1, vezes, abre outro parênteses, x menos o valor do R2. Só que o valor do R2, galera, não é menos 3? Eu posso ter 2 sinais consecutivos assim? Não, eu vou colocar então entre parênteses o menos 3. Vezes, abre outro parênteses, x menos o valor do R3, que é o valor da terceira raiz, que vale 5. Eu não posso esquecer que eu tenho que igualar a 0. Galera, eu já falei no vídeo anterior e volto a falar novamente. Quem quiser fazer isso aqui direto, galera, pode fazer sem problemas, porque sabe que vai ter o menos da fórmula e você vai ter o menos da raiz. Quando você tem o menos da fórmula com o menos da raiz, tem que fazer o joguinho de sinal. Você fazendo o joguinho de sinal, você vai colocar aqui menos com menos fica mais. Feito isso, nos demais não tem que fazer nada. Galera, acabou. Essa aqui, galera, é a resposta. Deixa eu pegar a caneta roxa aqui. Então, qual que é a forma fatorada de uma equação de terceiro grau que tem as raízes 1, menos 3 e 5? Vai ser x menos 1 vezes x mais 3 vezes x menos 5. E notem, quando a raiz for positiva, na forma fatorada fica negativa. Quando a raiz for negativa, na forma fatorada fica positiva. Tá aí, galera. Fácil. Se fosse uma prova do governo, se te entregasse isso daqui, ó, quais são as raízes dessa equação? Galera, não pode errar. A resposta vai ser 1, vai ter que trocar o sinal. Menos 3, tem que trocar o sinal. E 5, porque tem que trocar o sinal. Não é difícil, galera.
problema é lembrar disso no final do ano, né? Para não perder tempo aqui, galera, eu já vou fazer o exemplo 2, que o enunciado é o mesmo. Ele pede para escrever a equação do terceiro grau na forma, galera, ó, fatorada. Tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Quais são minhas raízes? 0, menos 4 e menos 5. Eu tenho que tomar cuidado com esse 0. Por quê? Eu vou escrever aqui a fórmula. Não vai ficar x menos 0 vezes x menos... a segunda raiz é menos 4. Então, vou abrir um parênteses e vou escrever o menos 4. Vezes x menos... Quanto vale minha terceira raiz, o R3? Vale menos 5. Aqui também vou ter que colocar entre parênteses. O que acontece, galera? Como é que eu sei quando uma das raízes é 0? O único número que você consegue somar ou subtrair com uma letra é o 0. Por quê? X mais 0 vai dar x. E x menos 0, galera, vai dar x. De novo, x mais 0 vai dar x. E x menos 0 também dá o próprio x. E aqui, ó, vou ter que fazer o jogo de sinal. Menos com menos fica mais. E aqui novamente, menos com menos fica mais. Igual a 0. Galera, acabou o exercício. Então, o que acontece? Se ele te dá uma equação na forma fatorada desse modo aqui, ó, o que você tem que tomar cuidado, galera? Que uma das raízes é 0. Então, quais são as raízes dessa equação? Vai ser 0, porque eu sei que não tem nenhum número somando ou subtraindo com esse x. Então, vai ser 0, menos 4, lembra? Troca o sinal. E menos 5, troca o sinal. Então, essas são as raízes dessa equação de terceiro grau. Tá bom? Vamos para o último exemplo desse modo. O terceiro exemplo, galera, é a mesma coisa. Ele fala que trata-se de uma equação de terceiro grau e ele pede para escrever na forma fatorada. Quais são minhas raízes? O R1 é o menos 2, a segunda raiz é o menos 1 e a terceira raiz, que é o nosso R3, vai ser o 3. Então vamos escrever aqui, ó. Galera, quem quiser fazer direto, pode fazer. Por quê? Porque eu sei que tem o menos da fórmula. Como eu tenho o menos do ponto, quem quiser já colocar o mais 2, sem problema, tá bom? Mas eu vou fazer passo a passo. Então tem o menos da fórmula. Quanto vale o R1? Vale menos 2. Eu posso ter dois sinais consecutivos? Não. Então vou pôr um parênteses. Vezes. X menos. Quanto vale o R2? Vale menos 1. Então coloca aqui, ó, menos 1. Opa! Tem dois sinais consecutivos aqui de operação. Não pode. Tem que pôr parênteses. Fecho aqui. E por fim, vai ser o x menos quanto vale a minha terceira raiz? 3. Eu preciso colocar o parênteses aqui, ó. Aqui não, galera. Você só coloca o parênteses quando você tem dois sinais consecutivos. Duas operações aí, tá bom? Como trata-se de terceiro grau, tenho 3 raízes, vou igualar a 0. E aqui, para finalizar, eu vou só fazer o jogo de sinal quando necessário. Que é no caso aqui, ó, menos com menos fica mais. Aqui é a mesma coisa. Menos com menos fica mais. E aqui é só copiar, porque aqui não tem que fazer a regra de sinal. Fica x menos 3 igual a 0. É isso aí, galera. Termina aqui o exercício. Essa é a forma fatorada de uma equação de terceiro grau. Se fosse uma prova minha e eu pedisse para vocês quais são as raízes dessa equação na sua forma fatorada, galera, a resposta seria menos 2, lembra, tem que trocar o sinal, menos 1 e
3 positivo, tá bom? O que eu vou passar para vocês agora, galera, é quando ele te dá as raízes e nós vamos escrever a equação, que eu acho aí que é o... Não é difícil, né? Mas é o mais chato aí, tá bom? Por causa das operações. Vamos lá, galera. Então vamos lá, galera. Esse aqui não é tão difícil, mas é o mais trabalhoso, digamos assim. Olha o que ele pede. Escreva a equação algébrica de grau 3, cujas raízes são -1, 2 e 3. O que acontece aqui, ó? Nesse exemplo, ele não pede para escrever na forma fatorada, tá bom? Ele pede para escrever na forma algébrica. Então, eu vou ter que lembrar das relações de Girard. Qual que é a primeira? Lembra que eu vou ter a soma 1? Eu vou chamar aqui de S1. Vou pegar de verde. O que é a soma 1? Nós vimos que a soma 1 é igual ao R1, que é a primeira raiz, mais o R2, mais o R3. Tá bom? Isso aqui tá lá no início da aula. Ele falou que a primeira soma, que é o S1, é a soma das 3 raízes, do R1 mais o R2 mais o R3. Então vamos lá, né, galera? Vamos somar. Então o S1. Aqui, galera, eu tô fazendo esse negocinho aqui no S, porque tem gente que achou que isso aqui era um 5, hein? Teve gente que mandou foto da outra, colocou um 5, é um S de soma, tá bom? Mas vamos lá. Quanto vale o R1? O R1 vale -1, mais quanto vale o R2? Vale 2, mais quanto vale nossa terceira raiz? Vale 3. Então vamos somar. O S1 é igual. -1 mais 2, aqui, galera, vai dar 1 positivo. 1 mais 3 vai dar 4. Deixa aí, galerinha. Deixa esse 4 aí. Não mexe nele, não. Só que acontece. Ele descobriu que tem 2 somas na equação de terceiro grau. A outra soma ele chama de S2. Vamos aqui chamar de S. Vou fazer assim, né? Para não confundir com 5. Porque aqui é um S de soma. Eu vou reescrever a fórmula aqui, tá, galera? Não se preocupe que eu já passei a fórmula lá no início da aula. A soma 2, ele falou que vai ser o R1 vezes o R2 mais o R1 vezes o R3 mais o R2 vezes o R3. Vamos substituir. Galera, olha como é fácil. Você só tem que trocar os números na fórmula. Qual que é a primeira raiz? Qual que é o R1? Não é -1? Então vai ficar -1 vezes. Quanto vale o R2? 2. Mais. Quanto vale o R1? O R1 vale -1. Então vamos aqui, ó. Aqui eu vou ter que colocar entre parênteses, galera, por conta desse sinalzinho aqui de mais. Lembra? Não posso ter 2 sinais consecutivos. Vezes. Quanto vale o R3? Vale 3. Mais. Quanto vale o R2? O R2 vale 2. Vezes. Quanto vale o R3? O R3 vale 3. Aqui, galera, a gente tem que lembrar de uma coisa. Primeiro, eu tenho que fazer as multiplicações. Então, primeiro, eu tenho que fazer as multiplicações. -1 vezes 2, aqui, galera, vai dar -2. Deixa aí. Mais. Primeiro, tem que fazer as multiplicações. -1 vezes 3 vai dar -3. Eu posso ter 2 sinais consecutivos aqui, ó? Não. Põe entre parênteses.
E o último aqui, 2 vezes 3 vai dar 6. Então, o S2 é igual. Agora aqui eu tenho que ver o seguinte, galera. Eu tenho que fazer alguma regrinha de sinal aqui. Observem aí, eu tenho que fazer alguma regrinha de sinal? Tenho, galera. Aqui, ó. Tem que fazer o jogo de sinal. Então eu vou copiar o menos 2. Mais com menos vai dar menos. E aqui copio mais 6, que não tem que fazer a regrinha de sinal ali. Tá acabando, galera. Último passo agora. Então a soma 2 é igual. Menos 2 com menos 3 vai dar menos 5. Menos 5 mais 6, isso aqui, galera, vai dar um positivo. Um positivo. Galera, tá acabando. O que falta fazer agora, galera, é o produto, que é a multiplicação. O produto, que é a minha multiplicação. Qual que é a fórmula do produto? Eu também já coloquei lá. É o R1 vezes o R2 vezes o R3. Então nós vamos ter que multiplicar, galera, as 3 raízes. Quanto vale o meu R1? Vale menos 1. Aqui é o sinal de igual. Ficou feio, mas é o sinal de igual, galera. Deixa eu apagar. Então vai ficar menos 1 vezes. Quanto vale o R2? 2 vezes o R3 vale 3. Então o produto é igual. Menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Menos 2 vezes 3, isso aqui, galera, vai dar negativo. Vai dar menos 6. Galera, acredite, a parte mais difícil nós já fizemos. É trabalhoso? É. Mas, galera, é só soma e multiplicação. É bem simples. E tem como você conferir rapidinho. Isso aqui dá para fazer rapidinho. Mas vamos lá. Tudo bem, nós fizemos isso. O que ele pediu? Ele não pediu para escrever a equação na forma algébrica? Eu também passei para vocês tanto a de segundo grau quanto a de terceiro grau. Qual que é a forma algébrica de acordo com as relações de Girard? A de terceiro grau vai ser assim, galera. Ó. É x ao cubo menos o S1, x ao quadrado, mais o valor da soma 2 com o x, menos o valor do produto. Isso aqui igual a 0. Agora, galera, é só você pegar esses valores do S1, do S2 e do produto, você substituir. E é justamente o que nós vamos fazer agora. Aqui não tem que trocar nada, fica o x ao cubo, menos. Quanto vale o nosso S1? Quanto que deu a nossa soma 1? Olha aqui, galera, a nossa soma 1 deu 4. Então aqui eu vou colocar o 4. E vai ficar x ao quadrado. Mais. Quanto que deu a nossa soma 2? Quanto que deu o valor da nossa soma 2? Deu 1. Ou vocês podem pôr um x ou só deixar o x, né, galera? Mas aí fica a critério de vocês. Com certeza, se fosse uma prova do governo, ou de vestibular, se fosse de alternativa, ele colocaria só o mais x, tá bom? E agora, cuidado agora, porque vem menos o valor do produto. Quanto que deu nosso produto? Nosso produto não deu menos 6? Então, vou colocar aqui, ó, menos 6. Opa, eu não posso ter 2 sinais consecutivos. Ou você já coloca o sinal de adição direto, ou você coloca entre parênteses e na linha de baixo, na verdade eu vou terminar aqui, ó. A gente faz só a regrinha de sinal aqui, ó. Então vai ficar x ao cubo menos 4x quadrado. Eu vou escrever como se fosse a prova do governo, tá? Mais x, porque eu sei que quando não tem nada na frente vale 1.
E menos com menos fica mais. Igual a zero. E é isso aí, galera. Essa é a nossa equação de terceiro grau, que tem as raízes menos 1, 2 e 3. Tá bom? Tem só mais 2 exemplos desse aqui, galera. Aí te encerra a aula. Tá ok? Bora lá pro quinto exemplo. Então, o quinto exemplo, galera, é a mesma coisa. Ele pede para escrever na forma algébrica a equação de terceiro grau. E ele também já me forneceu as raízes. As raízes é o menos 3, o zero. Você vê que quando ele te dá o zero, galera, é fácil, é mais fácil ainda. E ele me deu também aqui a terceira raiz, que é o 7. Então vamos lá. Eu sei que eu vou ter a soma 1. Vocês lembram aí qual que é a soma 1? A soma 1, a fórmula é R1 mais R2 mais o R3. Então a soma 1 é igual. Quanto que vale nossa primeira raiz? Vale menos 3. Mais. Quanto vale nosso R2? É o meu salário ali, né? É o 0. E o R3, que é a terceira raiz que ele deu pra gente, é o 7. Então a soma 1 é igual. Menos 3 mais 0 dá menos 3. Continuo devendo, né? Eu devia 3 e paguei nada, continuo devendo 3. Menos 3 mais 7, opa, agora aqui vai dar positivo. Isso aqui vai dar 4. Tá bom? Deixa aí, que eu sei que eu vou usar ele depois. Vamos fazer a segunda soma, que o nosso amigão lá chamou de S2. S2. Qual que é a fórmula do S2? Essa aqui é um pouquinho mais chatinho, mas é o R1 vezes o R2 mais o R1 vezes o R3 mais o R2 vezes o R3. Então vamos lá, vamos substituir. Então a soma 2 é igual. Quanto vale o nosso R1? Vale menos 3 vezes. Quanto vale o nosso R2? Vai dar 0. Mais o R1. O R1 é o menos 3. Aqui eu vou colocar entre parênteses, porque eu tenho a operação de adição aqui na frente, né? Vezes o R3, que é 7. Mais o R2, que é 0, vezes o R3, que é 7. Observe que eu só substituí, galera, ó. Tá bom? O que você não pode esquecer, galera, que primeiro a gente tem que resolver a multiplicação. Menos 3 vezes 0, isso aqui, galera, vai dar o meu salário. Nada. 0. Mais, vamos fazer a outra multiplicação ali, ó. O menos 3 vezes 7, menos 3 vezes 7 vai dar negativo, vai dar menos 21. O que acontece? Aqui de novo, ó, tenho dois sinais consecutivos. Vou pôr entre parênteses. Mais. E 0 vezes 7 vai dar 0. Olha que maravilha quando aparece o 0, galera. E o S2 é igual. Ali, galera, primeiro eu vou ter que fazer a regra decimal. Mais com menos, menos. Então o S2 é igual. 0 menos 21 vai dar menos 21. Menos 21 mais 0 vai dar menos 21. Tá acabando, galera. Só falta agora o produto e depois escrever a fórmula. Produto.
Para quem não se lembra, produto em matemática é a multiplicação. E qual que é a fórmula do produto de uma equação de terceiro grau? É o R1 vezes o R2 vezes o R3. Vou pegar o lápis aqui. Então, o produto... Bom, eu vou fazer, né? Quanto vale o R1? O R1 vale menos 3 vezes o R2. 0 vezes o R3 vale 7. Vamos lá. Menos 3 vezes 0 vai dar 0. 0 vezes 7 vai dar 0. O que acontece aqui, galera? Eu fiz isso aqui de propósito mesmo, que eu fiz todo o passo. Mas quando uma das raízes é 0, o produto, galera, sempre vai dar 0. Por quê? Porque qualquer número vezes 0 vai dar 0. E a soma 2, na verdade, sempre vai ser as outras multiplicações das raízes. Ó. Menos 3 vezes 7 já dá o menos 21. Mas na dúvida, galera, faz os 3, tá bom? Mas de novo, quando uma das raízes for 0, o produto sempre vai dar 0. Por quê? Porque qualquer número vezes 0 dá 0. Vamos escrever a fórmula então. Então vai ser x ao cubo menos o S1 x quadrado mais o S2 x menos o produto igual a 0. Vamos substituir. Menos. Quanto vale o nosso S1? Quanto deu o nosso S1? 4. Mais. Quanto deu o nosso S2? Deu menos 21. Aqui, galera, eu vou pôr entre parênteses, porque eu vou ter que fazer o jogo de sinal aqui. Menos. Nosso produto deu 0. Vamos lá, fazer a regrinha de sinal. Então vai ficar x ao cubo menos. Aqui não tem nada para fazer. Copio. Mais com menos vai dar menos. E aqui, galera, esse 0 aqui, ó, se fosse uma questão de vestibular, prova do governo, ele não vai colocar mais 0 ou menos 0. Ele vai escrever só até aqui, galera, ó. Então, o que eu sei? Presta atenção nisso aqui, galera. Que isso aqui também caiu no final do ano. Quando você tem uma equação de terceiro grau que você não tem o termo independente, observe que você não tem o termo independente, uma das raízes vai ser o 0. Novamente, quando você tem uma equação de terceiro grau onde você não tem o termo independente, você pode apostar o que você quiser que uma das raízes vai ser o 0, tá bom? E para você, se você for um pouquinho mais esperto, desculpa, galera. Menos 3 vezes 7 dá quanto? Quais números que multiplicando dá 21? Menos 21 vai ter que ser o menos 3 e 7. E somando tem que dar o 4 positivo. É o menos 3 e o 7. Mas não se preocupe, galera, que isso aqui acho que é muito difícil cair. No máximo que cai é você escrever a fórmula na algébrica e a forma fatorada. Para descobrir as raízes, se caso cair, o que vocês forem ver aí, vocês me avisem que a gente volta essa aula aí, tá bom? Vamos pro último exemplo, galera, é o último, prometo. Então o último, galera. Eu só coloquei esse porque agora eu coloquei uma raiz negativa sendo R2, tá bom? É só para vocês verem como é que fica aí a montagem com as regras e sinais, tá bom? Então vamos lá. A soma. O primeiro é o S1. A fórmula do S1 é igual o R1 mais o R2 mais o R3. Então eu sei que a soma 1
é igual. O R1 nosso vale 2, mais o R2 vale menos 3. Ó, observe que agora que eu tenho dois sinais consecutivos, então agora eu vou pôr o parênteses aqui. Mais o R3 que vale 1. Então o S1 é igual a 2, tem que fazer a regrinha de sinal primeiro, né? Vai ficar menos. E aqui vai ficar mais 1. Então a soma vai ser 2 menos 3 vai dar menos 1. Menos 1 mais 1 vai dar o 0. Deixa aí. Vamos fazer agora a nossa segunda soma, que é o S2. A fórmula do S2, galera, é o R1 vezes o R2 mais o R1 vezes o R3 mais o R2 vezes o R3. Então a soma 2 é igual. O R1, nosso R1 vale 2 vezes o R2 vale menos 3. Como eu não posso ter duas operações juntas, tem que pôr parênteses aí, né? Vamos lá. Mais o R1 vale 2 vezes o R3 que vale 1. O R2 vale menos 3. Como eu não posso ter dois sinais consecutivos, tem que pôr entre parênteses. E o R3 que vale 1. Aqui, galera, não vai mudar. Primeiro, nós temos que fazer as multiplicações. 2 vezes menos 3, aqui vai dar menos 6. 2 vezes 1, aqui vai dar 2. E por último, menos 3 vezes 1 vai ter que dar menos 3. Como aqui eu não posso ter dois sinais juntos, põe entre parênteses. Então agora eu vou ter que fazer a regrinha de sinal. Eu vou copiar o menos 6. Eu vou copiar o mais 2. Mais com menos vai dar menos. E agora é sucesso, né, galera? Eu devia 6. Paguei 2. Eu estou devendo 4. Eu devo 4. E depois eu gasto 3. Eu estou devendo 7. E agora nós vamos para o produto. O produto é a nossa multiplicação, galera. Então basta eu fazer o R1 vezes o R2 vezes o R3. Então o produto é igual. O R1 vale 2 vezes. Eu já vou abrir um parênteses aqui porque eu não posso ter duas operações consecutivas. E o R3 vale 1. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Então agora basta escrever a equaçãozinha. X ao cubo menos S1x² mais S2x menos P é igual a 0. Então vai ficar x ao cubo menos quanto que deu nosso S1? Deu 0. Mais quanto que deu nosso S2? Nosso S2, galera, deu menos 7.
e menos o nosso produto, que deu menos 6. Também já vou colocar aqui entre parênteses, porque eu sei que eu não posso ter 2 sinais consecutivos. O que acontece aqui, galera? Se fosse uma provinha do governo ou uma prova aí de vestibular, 0 vezes qualquer número ou qualquer letra, isso aqui, galera, ó, dá 0. Ele não iria colocar, tá bom? Aqui iríamos fazer a regrinha de sinal, mais com menos dá menos, e menos com menos dá mais, igual a 0. Acaba aqui, galera. Tá bom? Então essa foi a aula de hoje, as relações de Girard de terceiro grau. Lembrando, deixa no caderno, tirem fotos e me enviem ou pelo WhatsApp, ou por e-mail, ou vocês podem anexar no Google Classroom, tá bom? Quem tiver curiosidade em ver a de quarto grau, me procure que eu faço um vídeo explicando, tá bom? Lembrando, eu nunca vi na prova do governo ou no Saresp, que é o final do ano, a de quarto grau, tá ok? Eu já dei uma pesquisada aqui na internet para pegar o Saresp dos anos anteriores. Eu só vejo a de segundo e terceiro grau, tá ok? Mas se alguém quiser que eu explique aí, sem problemas, pode entrar em contato comigo que eu gravo um vídeo e envio no particular, tá bom? É isso aí, galera, tudo de bom pra vocês, beijo no coração, tô com saudades, e lembrando, galera, se for pescar, me chama que eu tô doido pra ir pescar, hein, galera, tá bom? Beijos, fui!